Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fresagem, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre avanço da mesa, né? Nos últimos 3 vídeos a gente falou sobre RPM, velocidade de corte, avanço da ferramenta e agora a gente vai estar falando sobre avanço da mesa, que é uma característica bem importante aí de parâmetro, né? A ser selecionado. É engraçado que nessas análises que a gente fez agora, né, RPM, velocidade de corte, avanço da ferramenta e agora avanço da mesa, as características que são inseridas ali na máquina, né, no que diz respeito a setup, né, parâmetros, RPM e agora avanço da mesa. Né? A questão da velocidade de corte, né, é uma característica que a RPM é que vai garantir aquela velocidade de corte, ou seja, você seleciona na máquina a RPM, né, e o avanço da ferramenta, né, que a gente calculou no último vídeo, inclusive está aqui essa partezinha final, o avanço da ferramenta você vai garantir justamente com o avanço da mesa, né, que é o que você vai estar selecionando. Né? No que diz respeito ao avanço da mesa, essa aqui é a forma, né? O avanço da mesa vai ser igual ao avanço por volta vezes a rotação. Veja que aqui você já tem uma ação ligada a RPM, né? Já que é o parâmetro que você vai ter ali da máquina, né? No que diz respeito à rotação da fresa. E nesse caso, né, tomando como base os parâmetros que a gente utilizou, né, o avanço por volta 0,66 RPM, que a gente calculou no primeiro vídeo, multiplicando 0,66 por 4.976, a gente vai encontrar 3.284 milímetros por minuto. Né? Ou seja, como se você fosse selecionar ali na máquina, né, 3 metros por minuto de avanço, né, ou 3,2 metros ali para ficar arredondado. E tem um detalhe importantíssimo, né? Hoje, cada vez mais, as fresadoras elas vêm com potenciômetro, né, para a seleção ali do avanço da mesa, né? Ou nem seleção, né, para que você coloque ali um avanço, né, específico ali para a ferramenta. Né? Só que justamente esse avanço às vezes você não consegue indicar ali no potenciômetro. E aí tem um detalhe importante, né? Quando você calcula o avanço da mesa, a gente está levando em consideração um parâmetro que ele vai ter uma importância muito grande para o tempo de execução, né? Para o tempo de execução. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre profundidade de corte ligada à fresagem, a gente vai falar mais sobre essa questão de tempo de execução, mas basicamente quando a gente fala de cálculo ligado ao avanço da mesa, a gente tem o seguinte, supondo que seja a mesa, né, da fresadora, né, você tenha a peça aqui em cima, né, vamos supor que seja a peça, supondo que essa parte azul seja a peça, o que acontece? A ferramenta, né, vou colocar aqui de verde como se fosse a ferramenta, ela quando entrar em contato com a peça, o que acontece? Para a parte de engenharia de processo, um detalhe muito importante é justamente o tempo, que vai estar ligado justamente a esse percurso que a ferramenta vai estar realizando ali na peça. Né? Então, cada espaço, cada distância dessa daí vai gerar um tempo, a soma de todos os tempos vai dar, obviamente, o tempo total do ciclo. Né? Tempo total. E uma característica muito importante, né? Principalmente para ciclos de fabricação em lotes, né? Em grandes séries de execução, que é para que você tenha o tempo estipulado e venha saber justamente quando é que vai estar entregando o lote, fazer toda a análise logística ali do processo. Então, essa característica é importante. Né? E um detalhe também é justamente não ultrapassar, né, o avanço da mesa acima do indicado, porque senão pode justamente estar ocasionando, né, aquilo que a gente comentou no último vídeo, né, de estar ocorrendo desgaste prematuro da aresta de corte, ou estar justamente ali ocorrendo acúmulo de material, ela vinha travar e quebrar a ferramenta. Né? Só que justamente tem muitos fresadores que não estão vindo com essa característica para a seleção do avanço. Né? Então o avanço acaba ficando ali no famoso olhômetro. Né? Então é importante você ficar atento com isso. Né? Se você está trabalhando com ciclos de usinagem que precisa você ter esse parâmetro, né, ali específico, né, de tempo, né, é importante, né, você pegar, se você tiver numa empresa que a fresadora não tenha essa questão do tempo de avanço, de você fazer uma análise. Né? A gente já fez algumas indicações dessa aí, né, e basicamente é pegar a mesa, né, no ponto,
né, e fazer um cálculo ali de deslocamento, né? Tem um exemplo, uma distância específica, né? Vamos supor aqui 300 milímetros, né? E calcula o tempo, né? De quanto ela vai deslocar esses 300 milímetros, né? Com a indicação que você tiver ali no potenciômetro, né? Com a indicação ali que você tem no potenciômetro. Então, você fazendo isso, exemplo, você vai saber o tempo que ele percorreu, né, dentro de 300 milímetros. Então, você tem como calcular, né, justamente essa relação do tempo de deslocamento. E aí você pode estar convertendo ali para metros por minuto. Uma coisa interessante do potenciômetro é que justamente, normalmente eles trabalham com a relação proporcional. Então, exemplo, se você está com um ponteiro do potenciômetro nesse ponto aqui, né, exemplo, ele tem lá uma relação de 5 metros por minuto, e você deslocou, né? Exemplo, você pegou esse ponteiro e deslocou o dobro, né? Normalmente ele vai também para o dobro da velocidade, né? Exemplo, 10 metros por minuto, né? Então é importante ter essa análise, né, de execução, né, aí para essas fresadoras que não vêm essa indicação, né? Quando você vai para um ciclo de usinagem envolvendo, né, centro de usinagem, fresadora CNC, é mais tranquilo porque você consegue programar, então você consegue ter uma garantia, né, maior ali dessa ação. Mas é um dado muito importante aí para esses ciclos, né, de parametrização industrial, né, no que diz respeito ao tempo, né, as características ali logísticas, né, do processo, né. Então aí fica essa dica aí para quem não tem, quem está com a fresadora aí que não tem essa indicação aí da velocidade. Não é simplesmente ignorada, para você calculada, para você chegar ali a um parâmetro bem próximo ali do indicado. Bom, então voltando aqui, né, essa indicação aqui do avanço da mesa, né, 3.284 milímetros por minuto. E aí aquela mesma situação que a gente falou da RPM, né? Na RPM, quando você vai selecionar ela, né, às vezes você vai estar com uma máquina que não vai chegar naquela RPM, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Por quê? A ferramenta está trazendo a característica do fabricante da ferramenta. Se a máquina que você está utilizando ela não atende aquela característica, né, não é, entre aspas, um problema do fabricante da ferramenta, né? Então o interessante é realmente estar utilizando uma ferramenta, uma máquina que atenda aquela característica da ferramenta. A mesma coisa vale para o avanço, né? Se você está lá com a indicação, né, de uma ferramenta que vai, exemplo, como esse caso aí, vai estar dando mais de 3 metros por minuto de avanço e a sua máquina consegue chegar a 1,5 m, né? E aí a gente tem duas situações, né? Porque você vai estar utilizando um parâmetro fora da indicação do fabricante, e outra que o tempo de execução vai ser bem maior do que bem maior do que deveria ser, né? Porque essa questão do avanço ela vai estar interferindo diretamente aí no tempo de execução. Tá bom? Próximo vídeo a gente tá falando aí sobre profundidade de corte, então deixa se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? Nesse caso aqui ligado à parte de produção, né? Parte de fabricação mecânica, especificamente levando em consideração aí produção, né? Produção com base em parâmetros de processo de fabricação. Então vamos lá. Uma empresa deve executar um projeto de fabricação mecânica onde o mesmo possui 7 movimentos de execução com velocidade constante de 0,5 milímetros por segundo. E a soma dos comprimentos úteis desses movimentos totaliza 3 polegadas e 500 milésimos de polegada. Levando em consideração que serão fabricadas 1000 peças, né, como essa, e o setup entre peças demora 1 minuto, logo informe o tempo estimado com base nas informações apresentadas para a fabricação das peças em horas, né? Então aqui a gente tem... Vamos analisar logo aqui o que ele está trazendo de informação. Quando se fala de 7 movimentos de execução, são os movimentos ali de fabricação, né? Então aqui tem essas imagens para ilustrar aí da parte de torneamento. Então a gente teria 7 movimentos da ferramenta, né? Vai ser longitudinal, transversal, mergulho, raio, chanfro, enfim. São 7 movimentos para a fabricação da peça. Beleza. Esses movimentos eles possuem a velocidade fixa, 0,5 milímetros por segundo, ou seja, 5 décimos de milímetro por segundo. É a velocidade aí desse deslocamento. Beleza. Como são vários movimentos, então, exemplo, vamos supor que fosse aqui a peça a ser fabricada,
né? Como são vários movimentos, então, exemplo, um movimento, vou colocar aqui com a com a espessura maior, um movimento, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, 7 movimentos. Então, a soma desses movimentos, né, se a gente fosse planificar, ele daria 3 polegadas e 500 milésimos. Né? Seria o comprimento dele, 3,500, é o que está lá informado. Somando esses comprimentos, a gente chega, somando os 7 movimentos, o comprimento deles, a gente chega aí a esse comprimento total de 3 polegadas e 500 milésimos de polegada. Beleza. Levando em consideração que serão fabricadas 1000 peças, como essa, e o setup entre peças demora 1 minuto. O que é o setup entre peças? Né? Quando uma peça é fabricada, ela sai do ciclo de manufatura, segue ali para a próxima etapa, a embalagem, ou vai para um outro processamento. Enfim, ela sai desse processo de manufatura, tem um tempo de chegada da outra. Né? Esse tempo aí de setup, uma troca rápida. Né? Então, uma peça terminou o processo, ela sai ali, é recolhida, e aí a outra entra ali já para o processo. Esse intervalo de tempo é de 1 minuto. 1 minuto, que é o que está aqui indicado. Inclusive é um tempo relativamente grande, né? Para muitos processos que a gente tem hoje em dia. Então 1 minuto ali de setup é um tempo relativamente grande. Mas beleza, 1 minuto é indicado. Bom, então com base nessas informações a gente quer saber o tempo total para execução dessas peças. Né? Seria o tempo aí absoluto, né? Sem levar em consideração intervalo de jornada, outros processos que venham a contribuir no tempo geral de fabricação, né? Então aí é só realmente tempo absoluto. Então beleza. Então o que é que a gente tem que primeiro entender? Aqui ó, a indicação está 0,5 milímetros por segundo e aqui está em polegada milesimal. Então vamos converter logo de polegada milesimal para milímetro, né? Para milímetros. Né? Então no caso aqui, como são 3 polegadas e 500 milésimos de polegada, 3 polegadas e 500 milésimos de polegada nada mais é do que 3 polegadas e meia, né, se a gente fosse converter para fração. Como uma polegada é 25,4 milímetros e meia polegada é igual a 12,7 milímetros, né, ou seja, 25,4 dividido por 2, só é a gente pegar aqui 25,4 milímetros e multiplicar por 3, que a gente já chega ali a informação final, ou, né, final entre aspas, né, você multiplica esse daqui e soma com 12,7, ou se você quiser fazer mais rápido ainda, converte para decimal, 3,5 e multiplica por 25,4, né, já converte aí direto, né, 3,5 multiplicado por 25,4 vai dar igual a 88,9 milímetros. Então, o comprimento total, somando aí todos os comprimentos da peça, né, da fabricação, vai dar 88,9 milímetros. Então, aqui a gente já tem a relação para o tempo. Como assim? Cada milímetro avançado, cada 0,5 milímetros avançado não representa 1 segundo? A referência aqui é 0,5 milímetros por segundo. Então, 0,5 milímetros por segundo. Se a gente tiver um deslocamento aí de 1 milímetro, vai representar 2 segundos, né? Seria aí proporcionalmente o dobro. Então, como a cada 0,5 milímetros ele desloca 1 segundo, aqui no caso é só a gente fazer a relação da divisão. 88,9 dividido por 0,5. Né? E aí a gente vai chegar ao tempo de execução em segundos. 88,9 dividido por 0,5 vai dar igual a 177,8 segundos. É o tempo de fabricação de uma peça. Né? Já que o comprimento útil da fabricação é 88,9 e ela demora ali avançando 0,5 milímetros por segundo, então, como são 88,9, é só dividir o deslocamento pela velocidade ela indicada, né, do tempo. Então aqui eu tenho a relação agora em segundos. Então a peça ela demora 177,8 segundos para fazer. Aí agora é só multiplicar pela quantidade de peças. 177,8 multiplicado por 1000. A gente vai ter aí a primeira relação de tempo.
né? Vou colocar aqui tempo 1. E o outro vai ser o quê? O setup não demora 1 minuto, né? O setup não demora 1 minuto. Quantas peças vão ser fabricadas? 1000, né? Então, só multiplicar aí 60 segundos por 1000, né? Então aqui eu vou ter, deixa eu colocar aqui até a unidade, 177,8 segundos e 60 segundos. Então aqui vai ter o tempo 2. Tempo 2. O tempo 1, o resultado vai ser, no caso, 177,8 multiplicado por 1000, vai dar 177.800 segundos, né? Seria aí o tempo de execução das 1000 peças, né, durante a fabricação. E o tempo de setup, 60 multiplicado por 1000, coloquei aqui 100, mas é 1000. 60 multiplicado por 1000, vai dar nesse caso aí especificamente 60.000 segundos, né? 60.000 segundos. Então posso somar os dois, 177.800 segundos, mais 60.000, e aí eu chego ao tempo total, né? Vai dar 237.800 segundos. Vou somar aqui, tempo total 177.800 mais, tá aqui o S de segundos, mais 60.000 segundos. Fez essa soma, chegou aí a 237.800 segundos. Agora é só converter para horas. No caso, uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, vai dar 3.600 segundos, representa uma hora. Então só é pegar esse valor agora e dividir por 3.600, que a gente fica com a relação das horas, né? 237.800 dividido por 3.600 vai dar 66,05 horas aproximadamente, né? Então aí deu, arredondando, 66 horas de execução, né? Ou seja, todas as peças, levando em consideração o tempo efetivo de fabricação e o tempo ali de setup, né? Aproximadamente aí 66 horas, beleza? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!